Hey guys, sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Hoje eu vou estar mostrando os bastidores de um projeto super especial que a gente produziu com o Gabriel Guedes. Se prepara aí, porque esse é mais um FJR On Set. Não daria para começar esse on-set sem citar um pouquinho da nossa história juntamente com o Gabriel Guedes. Essa não é nem a primeira nem a segunda vez que a gente tem a oportunidade de colaborar, mas dentro da trajetória musical do Gabriel, a gente já esteve em vários projetos juntos, sempre crescendo, apoiando um ao outro e construindo cada vez projetos maiores. E dessa vez não foi diferente. Toda vez que a gente sentou para conversar com o Gabriel em um projeto, ele sempre trouxe um novo desafio, tanto em estilo quanto em espaço, em tipo de projeto. Ele sempre está querendo inovar, ele sempre chamou a gente para colaborar nessas produções. Dessa vez especificamente foi algo muito interessante porque foi a primeira vez que a gente iria produzir um projeto ao vivo do Gabriel sem público, e também ele queria dar uma remodelada em alguns aspectos artísticos ali, do jeito que ele sempre se comunicou com o público, se mostrou em frente às câmeras e tudo mais. Inicialmente, quem conhece o Gabriel Guedes já vem aquela imagem, é aquele rapaz que canta pra caramba, toca piano sentado, super se movimentando ali e traz muita energia naquilo que ele faz. E dessa vez, escutando o repertório junto aqui no office da FJR, eu já tive alguns insights. Eu falei, Gabriel, acho que esse é o primeiro projeto que a gente vai poder experimentar você de algumas maneiras diferentes dentro do palco. A gente tem inicialmente 3 tipos de situações que a gente colocou. A primeira delas é a clássica Gabriel, ele ali em um piano de cauda, super bonito, cantando o seu habitat natural. Em segundo lugar, a gente colocou o Gabriel para tocar um Fender Rhodes, que é um instrumento vintage, super bonito, agrega muito no visual e também tinha uma faixa que encaixaria certinho. Em terceiro lugar, a gente quis ousar bastante e colocou o Gabriel em pé, tocando um violão e cantando. Enfim, foi a primeira vez que a gente pôde ter essa imagem do Gabriel, e os reflexos que a gente teve com esse produto pronto do projeto, com o público, trouxe efeitos muito legais e feedbacks muito bacanas nos comentários. Quando a gente fala sobre repertório, esse projeto também trouxe novas texturas sonoras, novos estilos, enfim, até novos jeitos do Gabriel tocar as músicas dele. A gente tinha uma disposição de banda com alguns backs, e o jeito que as canções foram produzidas abriram um leque muito grande, tanto para a gente posicionar o Gabriel diferente dentro do palco, mas também para a gente construir uma linguagem visual mais ousada. Ter esse tipo de canção possibilitou que a gente pudesse desenhar um palco totalmente inusitado e fora da caixa. Como eu já comentei com alguns de vocês que me acompanham por aqui, eu sempre tenho um banco de ideias, lugares onde eu vou construindo desenhos, captando referências, estou sempre construindo ideias e montando brainstorms para futuros projetos que possam chegar até a minha mão. E logo nessa primeira conversa de pré-produção, juntamente comigo, Gabriel e o Wilter, eu lembrei de algumas ideias que eu tinha vontade de fazer em relação a projetos circulares. Enfim, tinha um stage super diferenciado que eu até já tinha flertado algumas vezes com o Anderson, feito alguns rascunhos, e quando eu comecei a ouvir essas canções, imediatamente isso se encaixou. Eu falei, eu acho que é esse projeto para a gente utilizar essa ideia. E aí apresentei para o Gabriel, mostrei algumas referências da onde a gente queria chegar. Ele rapidamente se identificou muito com a ideia, curtiu o projeto, e assim a gente partiu para o 3D e foi desenhar esse palco juntamente com o Anderson, que fez todo o light design desse projeto. Eu aprecio muito esse tempo de criação e pré-produção juntamente com o artista, porque no final do dia, quando a gente trabalha com música como produtores visuais, a gente já tá pegando um material que já foi esculpido, já foi gerado, canções que já foram escritas, produzidas, arranjadas, enfim, a gente já tem um produto para trabalhar em cima disso. Então tem que ser um processo muito colaborativo, porque não adianta nada a gente criar um projeto muito bonito, muito lindo visualmente, mas que no final do dia
dia não vai ter conexão genuína com o artista, porque vamos parar para pensar, ele é quem está por trás das câmeras, ele é quem escreveu, pré-produziu ali, esteve num processo de estúdio musical, enfim, aquilo foi gerado no íntimo dele, são canções muitas vezes super pessoais, então quando a gente vai dar visual a isso, precisa ser algo que o artista verdadeiramente se sinta parte e se sinta extremamente conectado com aquilo que a gente está passando nas imagens. Nesse projeto a gente estava trabalhando com 7 canções que seriam lançadas ao final em um formato de EP. Então desde o início todo o conceito visual dessa bola que a gente teria de luz atrás do cenário, a gente pensou em trabalhar com cores específicas para cada uma das músicas. E eu fico muito feliz em ver o resultado final hoje, ver tudo lançado nas plataformas digitais, que a gente conseguiu cravar muito bem essa identidade desde os vídeos de cada teaser até também a capa final do projeto, em que a gente conseguiu desenvolver e carimbar essas cores que a gente definiu para cada uma das músicas. Particularmente foi um processo muito gostoso e muito criativo de escolher essa cor para cada música, e eu me lembro que em várias conversas com o Anderson e o Gabriel, a gente colocava a música para tocar e se colocava para pensar: qual tipo de cor tem mais a ver com essa música? Cada cor carrega uma sensação, transmite uma emoção diferente, e foi muito bacana poder desenhar isso com calma, fazer uma pré-produção bem robusta, para que no dia quando a gente chegasse lá no palco, desse play no timecode, tudo se encaixasse sem fazer esforço e de uma maneira muito natural. Além do nosso círculo como peça principal do nosso stage design, a gente também trabalhou com alguns moving lights para que a gente pudesse ter efeitos e também somar nesse estúdio que era totalmente preto. E por falar em preto, a gente resolveu também dar um toque super diferenciado para o nosso piso. Todos os praticáveis que a gente escolheu utilizar, a gente montou um desenho meio em diagonal, onde ele acabava dando um efeito de imensidão para as pontas, e revestiu todos esses praticáveis com material reluzente e branco. Isso possibilitou a gente ter um look extremamente clean no projeto final e também valorizar muito mais os takes abertos. Porque quando a gente tem somente um piso preto, enfim, um carpete, a gente perde um pouco a noção de profundidade. Agora, dessa maneira, trabalhando com linhas bem definidas ali do branco para o preto e também muitas quinas, a gente consegue dar uma impressão de grandiosidade e movimento muito mais intencional na hora de captar todo esse cenário. Falando agora um pouco sobre captação, algo que diferenciou muito essa direção de fotografia que eu pude fazer com o Patrick Rodrigues foi a nossa escolha de câmera principal. Tendo a nossa grua como câmera principal, a gente pôde passear realmente pelo cenário e valorizar cada canto, cada quina do nosso stage design. E para compor o nosso mapa de câmera, além da grua, a gente também tinha um trilho remoto, mais no nível do chão, onde a gente pôde dar essa impressão bem grandiosa para o Gabriel, para o palco principal, e passear livremente, sem sujar o quadro das outras câmeras. Além disso, a gente trabalhou com 2 câmeras teles cruzando entre pés, e para finalizar, a gente tinha um trilho lateral, onde a gente pegou alguns takes instrumentais e também de backing vocals. Se eu posso resumir em uma palavra, o que a gente buscou trazer com essa linguagem de fotografia seria
clean. Desde o início, escutando as músicas, as canções, a gente percebeu que desde escolha de lentes, de look, de movimentos, tudo deveria trazer essa impressão mais limpa, mais suave, mais tranquila. E eu fico muito feliz que assistindo os clipes, vendo o resultado final, a gente consegue sentir essa sintonia entre o que está sendo tocado e o que está sendo filmado. Como eu sempre digo para vocês, pessoal, ninguém constrói nada grande sozinho. Então, mais uma vez, eu pude colaborar com pessoas incríveis nesse projeto. E um deles é o grande light designer Anderson Neves. E eu queria mostrar para vocês hoje um pouquinho do Anderson falando sobre esse projeto. Nós queríamos algum elemento no palco que fosse marcante. E fomos pensando em diversas formas, até que surgiu a ideia de um círculo grande e que ele fosse uma fonte de luz que seria constante no cenário. Eu sabia que precisaríamos de um contraluz forte, que fosse o recorte dele na imagem. Aí surgiu essa referência. E depois comecei a pesquisar peças de teatro e montamos essa pasta, com outras imagens, já mais no formato de onde queríamos chegar. Baseado nessas imagens, você conseguiu ver minha linha de pesquisa, não é? Olha, existe uma grande diferença entre referência e plágio. Você se inspira e remodela aquilo com a sua assinatura pessoal. Isso é muito importante. Pense que não é só o seu nome que está envolvido. Você pode acabar envolvendo o nome de um artista nisso, e isso pode se tornar um tremendo problema. Pessoal, no final do dia, esse é um projeto que eu me orgulho muito, por diversas razões, mas em primeiro lugar por ser mais uma colaboração nossa, juntamente com o Gabriel, que é um grande parceiro nosso já há muito tempo, e é sempre muito prazeroso montar um projeto junto com ele. É um artista que realmente entende o que ele quer passar, sabe onde ele quer chegar e confia na gente para levar ele até lá. Todo grande projeto que a gente faz aqui na FJR, existem sempre dois fatores que devem andar lado a lado, sendo eles a direção e também a produção. Como vocês já devem saber, o meu grande parceiro de produção é o Wilter Abreu, e eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a experiência de produzir esse projeto. Bom, esse projeto do Gabriel Guedes ele foi desafiador em diversas áreas, mas como vocês já devem ter visto nas imagens, uma das coisas mais interessantes é que nenhum daqueles elementos que a gente tem ali no palco, na parte de trás daquele círculo, não são materiais, não são coisas que você encontra por aí, digamos assim, prontas. Tudo aquilo ali foi meio que construído de forma ali artesanal, muito ali de uma maneira bem minuciosa, feita aos poucos, para que aquilo ali ganhasse a vida exatamente como a gente buscava. Então a gente quis trazer para esse projeto algo bem assim inusitado e que não seja de uma fácil reprodução, não para evitar uma cópia, mas para que ele tenha uma identidade única nos elementos que estão presentes ali. E por ele transmitir essa sensação um pouco mais limpa, mais clean, muita gente pensa, foi fácil, chegou, gravou, acabou. Não foi bem assim não, foram 3 dias desde a nossa chegada no set até a finalização da gravação. Então no primeiro dia a gente chegou, passa carpete, posiciona o palco, começa a organizar algumas coisas, no outro dia vem com a luz, reveste esse palco, posiciona a banda, afina a luz, dá uma passada geral, testa as câmeras, como é que elas estão rodando, como é que estão os ângulos, vai ali, faz um ou outro ajuste, porque não adianta nada a gente ter todo esse aparato, fazer toda essa produção e a gente tem que fazer tudo correndo, aí você... Poxa vida, eu poderia ter feito um ângulo diferente. Mas não, a gente tem que ter esse passo a passo pra gente poder ter o melhor aproveitamento possível no projeto dessa dimensão. Aí sim, no terceiro dia que a gente foi gravar, a gente chegou lá por volta de 8, 9 da manhã, a gente foi gravar até umas 9 da noite, então a gente ficou praticamente o dia todo ali só na função da gravação nesse terceiro dia. Então assim, pode parecer um pouco fácil, um pouco simples, mas na verdade tem muito trabalho e muitas etapas ali por trás que estão acontecendo, e a produção é basicamente isso, você tentar fazer com que essas etapas sejam o mais sutis
e o menos problemáticas possíveis, e que no final das contas tudo case de uma maneira muito agradável e que seja um set gostoso de você estar lá, e que o artista aproveite aquele momento e faça a sua performance da melhor maneira possível sem ter que ficar se preocupando com outras coisas. E uma das coisas que sempre acontece, independentemente de qual projeto seja, é aquela conversa muito legal entre a direção, a produção e o artista. A gente, como produtor, fica sempre ali com o coração na mão, aquela taquicardia, vendo o diretor e o artista conversando, tendo várias ideias mirabolantes, e você ali só olhando e pensando: poxa vida, eu vou ter que trazer pra realidade isso. E aí você tem que falar: olha, gente, muito legal a ideia, mas pra gente trazer isso pro mundo de verdade, a gente vai ter que abrir mão talvez disso, daquilo, porque talvez isso não tenha essa dimensão, não vai caber, ou não vai ter como ser construído, e você vai trazendo essa de forma bem ali amigável, porque todo mundo tem que ceder um pouco nisso pro projeto ganhar vida, e com essa conversa muito bacana a gente vai conseguindo construir essas pecinhas que vão montando o projeto como um todo. E depois de fazer toda essa pré-produção, captação, chegou a hora da nossa pós. E foi muito gostoso também poder ter editado esse material. Não é sempre que eu tenho essa possibilidade de pegar um projeto e editar do começo ao fim, mas foi muito gostoso ter tempo hábil para fazer isso dessa vez. A gente tinha ali muitas coisas planejadinhas na pré-produção, o início de cada faixa, como seria o take introdutório, como a gente trocaria o cenário, e poder ver isso ganhando vida na hora de editar também foi extremamente prazeroso. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, mas tem vontade de se aprofundar profissionalmente no audiovisual, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, a FJR School. Ele pode ser o seu mapa dentro do audiovisual. E lá nós ensinamos pré-produção, captação, pós-produção e todos os aspectos necessários para você ter uma carreira de sucesso dentro do audiovisual. O link está aqui na descrição para você se tornar um aluno hoje mesmo. Para mim é sempre um prazer poder abrir as portas dos nossos sets aqui da FJR e compartilhar um pouquinho do que rola por trás das câmeras. Se você curtiu o conteúdo de hoje, já manda aquele gostei aqui embaixo e também se inscreve no canal e ativa o sininho para que você não perca os nossos próximos lançamentos aqui no YouTube. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.